Boa tarde, professora Rita. Meu nome é Natália de Oliveira Ferreira e hoje, cumprindo com a atividade prometida, a gente vai falar um pouquinho sobre o pescado, as características sensoriais do pescado. Bom, a gente como possível RT de um local em que vende pescado ou até como consumidor mesmo, a gente tem que ter algumas características em mente quando a gente vai ao mercado em busca de um peixe. Por exemplo, entre elas, o peixe ele deve se encontrar sempre com finas camadas de gelo que cubram todo ele, certo? Há algumas características sensoriais que esse pescado fresco deve se mostrar para nós. O que seriam as características sensoriais? É como esse pescado se apresenta, como que a gente consegue observar a olho nu. Por exemplo, os olhos do pescado devem ocupar toda a sua órbita e que sejam ligeiramente proeminentes. Então, eles devem apresentar brilhos, não podem estar mais para dentro da órbita, o que pode significar certo grau de desidratação desse pescado. As brânquias, localizadas internamente, elas devem se apresentar de uma cor rosada avermelhada, com os vasos sanguíneos bem preenchidos, né? Que é mais um sinal de que esse pescado é fresco. As guelras devem apresentar certo grau me fugiu a palavra agora. Elas não devem se abrir tão facilmente quando a gente tenta olhar por dentro delas, certo? Elas devem apresentar certo grau de resistência à sua abertura. As escamas, elas devem ter esse aspecto brilhante, bem aderidas ao corpo, assim como os músculos devem estar bem aderidos também. O abdômen não pode aparentar nenhum tipo de distensão e, no geral, desse pescado, a gente não deve encontrar marcas, manchas, presença de hematomas, sangue ou até, por exemplo, objetos estranhos. Bom, no geral, esse pescado ele deve se apresentar bem hidratado, brilhante, com as escamas bem aderidas, com os olhos proeminentes, com as suas extremidades e mucosas bem hidratadas e levemente rosadas. No caso desse pescado que esteja pálido ou com o oposto dessas características que foram comentadas aqui recentemente, então isso significa que esse pescado não é tão fresco como a peixaria ou o ambiente que a gente está comprando nos vende. Bom, a gente deve salientar que todas essas características são importantes e que o consumidor deve estar atento a todas elas, pois são de extrema importância para um pescado de boa qualidade. Obrigada!